Olá pessoal, tudo bem? Quer conhecer um pouquinho mais sobre o ano litúrgico na igreja? Quais são as principais festas, as cores utilizadas, como que é o calendário da liturgia? Pois fica aí no vídeo mais um pouquinho, tá? No final tem aí uma dica para vocês bem legal, para vocês baixarem esse calendário aqui que eu preparei para vocês, ó, tá vendo? Aqui tem as semanas que completam aí o calendário litúrgico da igreja. Você vai conseguir participar das missas com uma noção muito melhor de cada uma das celebrações, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível, então não vou entrar em muitos detalhes, tá? Então nós vamos passar apenas bem rapidinho pelo calendário. Então vamos lá, o ano litúrgico da igreja, ele tem início no final do mês de novembro. Então, diferentemente do calendário civil, que nós temos início no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, o calendário litúrgico da igreja ele tem início com a preparação para a grande festa do Natal. Então, como o Natal acontece lá no final do mês de dezembro, então é óbvio que o calendário da igreja é aí antecipado em um mês diante do calendário civil, tá, ok? Então nós temos 4 semanas, que é o chamado tempo do advento, e nada mais é do que esse tempo de espera da vinda de Jesus, tá? Seja a espera da segunda vinda, seja relativo ao nascimento de Jesus, a comemoração do Natal, tá bom? Então são 4 semanas, quem participa da igreja, vai na missa, percebe que tem lá uma coroa, chamada coroa do advento, de flores, e existem lá 4 velas roxas, 3 roxas e uma rosa, justamente representando esse tempo do advento. Então é um momento, é uma alegria mais contida, porque é uma alegria no sentido também de espera, do que está acontecendo, mas ela é contida porque o dia da festa mesmo é o dia do Natal, Essa quebra nessa singeleza da alegria acontece no 3º domingo, que é chamado de Domingo da Alegria. Então, por isso que muda-se a cor litúrgica do roxo para o rosa. Então, quebra-se um pouco aquela solenidade das celebrações, mas mesmo assim, reserva-se ainda o momento da explosão da alegria para a festa do Natal, tá? Então, o ciclo do Natal começa com o advento e termina com o batismo do Senhor. Então, são 4 semanas de preparação, nós temos o Natal e depois são mais 4 semanas de prolongamento da festa do Natal, tá? Então, onde é celebrado a festa da Sagrada Família, depois a festa de Santa Mãe de Deus, que aqui é um dogma da igreja, mas não deixa de ser aí, sem entrar em muitos detalhes, quem quiser se aprofundar pode estar estudando os concílios, que definiu esse dogma, que nada mais é do que aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia mesmo dá prova de que Maria é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus. Maria foi desde a concepção preparada para ser a mãe do Salvador, tá bom? Mas não vamos adentrar muito nesses detalhes. Nós temos aqui a festa da Epifania, Epifania significa manifestação de Jesus, e o batismo do Senhor. Então aquela passagem onde Jesus é batizado, que é outro ponto polêmico também, que nós vamos entrar em detalhes não, mas só um adendo, é importante pensar nessa questão, porque se os evangelhos, com a crítica textual no passado, mostrou bem isso, que o fato de existir alguns eventos que não deveriam estar ali no evangelho, já mostram que o evangelho realmente é verdadeiro, Por exemplo, o batismo de Jesus. Se o batismo de João era um batismo de conversão, e o próprio João disse, eu não sou digno de desamarrar os sandálias de Jesus, por que Jesus recebe o batismo de João? Ele não tinha necessidade desse batismo. Mas é interessante depois como que o evangelista vai justificando esse momento do batismo de Jesus. Mas de modo nenhum ele tira esse evento. Seria muito mais fácil, em vez de ele tentar justificar, ele tirar essa passagem, porque não é interessante Jesus ser batizado por João. Mas enfim, foi só um adendo aí, vamos continuar. Então, retomando, o calendário tem início
logo com o Advento, que é esse tempo de preparação do Natal, nós temos o Natal, comemorado lá no 25 de dezembro, e aí se prolonga o Natal até a celebração do batismo do Senhor. Então tudo isso aqui é uma grande celebração do ciclo do Natal. Depois disso, inicia-se o tempo comum. Então Jesus foi batizado, ele escolhe os seus discípulos e ele começa a sua pregação. Então nós vamos à igreja e a cada domingo nós ouvimos um pouco mais desses ensinamentos de Jesus, refletindo sobre a sua prática, a sua ação e a nossa vida, tá? Então são mais ou menos 6 semanas, né? São 6 domingos, 6 semanas, onde nós fazemos essa peregrinação com Jesus. Então brilha a esperança da salvação, tá? O tempo comum, ele é um tempo de muitas semanas. A gente pode ver aqui embaixo, ó, tá? Então, são 35 semanas o tempo comum, 35. Só que ele tem uma interrupção, né? Quando chega aqui na 6ª semana, se interrompe o tempo comum para um acontecimento grandioso, que é a maior festa do cristianismo, que é a festa da Páscoa, né? Mais do que o Natal. Então, no ciclo pascal, né, nós temos aqui algumas cores litúrgicas, né? Que é o roxo, o lilás, né? O rosa, o vermelho e o branco, tá? Então, são só as cores do ciclo pascal. Tem início com a quarta-feira de cinzas, né? Logo depois do carnaval, que é essa festa civil, né? E nós temos início aí, então, com a quarta-feira de cinzas, que é a imposição das cinzas. E tem sim, então, um período de 40 dias, que é a quaresma, onde nós passamos por essas 5 semanas, na qual é uma preparação penitencial para se celebrar bem a Páscoa, né? Então é um tempo mais de retiro, de jejum, de orações, né? De recolhimento. As liturgias são mais solenes, né? A música mais branda, deve-se ter um ambiente mais de interiorização nas celebrações, que esse é o período da quaresma. O período da quaresma ele termina com o domingo de Ramos, que é onde inicia a Semana Santa propriamente dita, tá? A Semana Santa, ela se inicia com o domingo de Ramos e tem o seu ápice no domingo da ressurreição, ok? Então, na Semana Santa, domingo de Ramos tem todo aquele evangelho, toda a leitura da paixão de Cristo, né? E começa-se a segunda, terça e quarta-feira num ritmo mais penitencial, de recolhimento, para celebrar o tríduo pascal, né? Então veja que interessante, nós temos aqui 40 dias de recolhimento para celebrar bem a Semana Santa, o tempo pascal, né? E nós temos aqui 3 dias de preparação e recolhimento para celebrar o tríduo pascal, em vista da ressurreição. Então veja que é bem interessante, né? Nesse tríduo pascal, nós temos a celebração da Quinta-feira Santa, que é a Ceia do Senhor, celebração do lava-pés, né? Que é uma celebração muito bonita também, e a cor litúrgica é o branco. Na sexta-feira, a cor litúrgica volta a ser o vermelho do domingo de Ramos, porque a leitura do Evangelho é a da paixão de Cristo novamente, né? Então aqui, na verdade, não tem missa. É o único dia, né? É o único dia na liturgia, no ano litúrgico da igreja, em que não se tem a celebração da Eucaristia. É feita uma celebração da palavra. Nessa celebração da palavra se lê, a liturgia lê, né, ali o texto da paixão de Jesus e se faz uma reverência a esse momento, né? Então tem ali até a celebração da cruz, né? Então é um momento de reflexão da paixão de Jesus. Então é o único dia que não é feita a celebração eucarística, né? Quem vai na celebração nesse dia, na Sexta-feira Santa, ele comunga da Eucaristia que foi consagrada no dia anterior, na Quinta-feira Santa, né? Então o padre só volta a consagrar na sexta-feira, até porque, no sábado, né? Até porque na sexta-feira Jesus, né, como é uma atualização do mistério pascal, né, Jesus morreu, né? Então não tem Eucaristia, porque Jesus foi sepultado, né? Então, muito bem. Nós temos aí o tríduo pascal, então, que termina aí com a vigília do sábado santo, né? A vigília devia começar mais tarde, mas devido aí às nossas, né,
no nosso dia a dia corrido, a celebração geralmente tem acontecido por volta das 9 horas, né? Se estende até as 10, 11, né? Geralmente são 3 horas de celebração, porque tem toda a celebração do fogo santo, o Círio Pascal, a celebração do batismo, né? Renovação também das promessas batismais. É uma liturgia muito bonita e é grande, tem muitas leituras, né? Então, o Sábado Santo, que é essa vigília em preparação, né, na espera da ressurreição de Jesus, que acontece no domingo logo de manhã. Então, isso também justifica o porquê que a Igreja Católica, né, instituiu, né, o cristianismo inicial instituiu o domingo como o dia do Senhor, porque o próprio Evangelho diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ora, se ele foi crucificado na sexta-feira, né, à tardezinha, antes do pôr do sol, e ele foi enterrado no sábado, logo no sábado de manhã, então, obviamente, que no terceiro dia que ele ressuscita é o domingo, né? O próprio Evangelho diz que Jesus ressuscitou e ressuscitou ao terceiro dia. Bom, finalizando o tempo pascal, nós temos aí as semanas que correspondem a 50 dias, que é o prolongamento do tempo pascal, do domingo da Páscoa. É como se fosse uma única celebração, né? A igreja entende que essa celebração da ressurreição do Senhor demora todo esse período de 50 dias. É como se fosse uma única celebração. Se nós católicos fôssemos vivenciar a nossa fé de verdade, vamos dizer assim, né? Com a prática de verdade da liturgia, o que nós faríamos, né? Nós sairíamos da igreja no domingo de Páscoa com aquela ideia de que ainda estamos dentro da igreja numa grande liturgia. Nós iríamos para o trabalho, faríamos todas as nossas tarefas pensando nessa ressurreição de Jesus, que nós estamos dentro de uma celebração única, porque quando nós voltamos no segundo domingo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até a ascensão do Senhor, nós estamos celebrando uma única liturgia, a liturgia da ressurreição, então domingo de Páscoa. E finaliza com Pentecostes, que é lá vermelho justamente por causa do fogo do Espírito Santo, as línguas de fogo que descem sobre os apóstolos unidos com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém. Então a celebração de Pentecostes, tá? Então tudo isso daqui corresponde ao ciclo pascal, iniciando com a quaresma, tempo de recolhimento, passando pela Semana Santa, que é aquela semana toda especial, que culmina com a ressurreição do Senhor, e essa ressurreição se prolonga numa única liturgia até Pentecostes. E quando acontece então essa festa de Pentecostes, volta-se novamente ao tempo comum. Então é o tempo de reviver tudo que Jesus disse e fez para a nossa salvação. Corresponde a 28 domingos, né? E tem início com a festa da Santíssima Trindade, o Corpus Christi, né? Então geralmente lá na quinta-feira, né? Que é no dia da instituição da Eucaristia, nós temos lá a celebração do Corpus Christi e a festa da Santíssima Trindade. Tem-se início então, reinício, melhor dizendo, o tempo comum. E aí são várias semanas, 28 domingos, né? Até que se chega ao final do ano litúrgico, que acontece por volta do dia 20 e 26 de novembro, quando se encerra no último domingo com a festa do Cristo Rei. Então a festa do Cristo Rei, que acontece lá no final de novembro, termina o ano litúrgico da igreja e aí vai iniciar novamente outro ciclo, né? O ciclo do Natal, novamente com a preparação, com o advento para a vinda do Senhor. E aí vai se passando. Então, esse ano litúrgico, ele revela todo o mistério de Cristo no decorrer do ano, desde a encarnação e nascimento até a ascensão, ao Pentecostes e a expectativa da feliz esperança da vinda do Senhor. Tá? Então, esses são os momentos. Nós temos aqui mais uma representação desse período do ano litúrgico, né? Que tem início aqui com o advento. Então, a gente vê tudo perpassando esse período, né? Numa espiral, né? Ao mesmo tempo que linear e circular, né? Então uma espiral, isso é bem próprio do cristianismo, que juntou a temporalidade linear do judaísmo com a temporalidade circular do mundo grego. Então, na linha do tempo cristão, nós vimos isso como uma espiral, tá? O ano litúrgico ele tem uma dimensão celebrativa e memorial, né? De celebração, de fazer memória, né? De atualizar a paixão de Cristo, tudo, a ressurreição, os momentos, né?
e tem uma dimensão pedagógica, catequética, né, de ensino. Na questão do ritmo anual do tempo do calendário litúrgico, ele foi dividido em dois ciclos, né? Esse tempo comum era interrompido por dois ciclos, como nós falamos, o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal. E dentro desse ciclo nós temos as duas grandes festas, que é a festa da Páscoa e a festa do Natal, que são precedidas por um tempo de preparação. A Quaresma, no caso da Páscoa, e o Advento, no caso do Natal. Assim como a Páscoa tem uma preparação, a Páscoa tem também um tempo de prolongamento, que é o tempo pascal e o Pentecostes. E o Natal também tem um tempo de prolongamento, que é o tempo do Natal e a Epifania, a manifestação do Senhor à humanidade. Nós temos aqui mais um gráfico sobre o ciclo da Páscoa, né? Então nós temos aqui a Quaresma, veja a dimensão triangular, numa crescente, que significa que há aqui um desdobramento das leituras, né? Nós temos aqui quarta-feira de cinza e dentro da liturgia da igreja, as leituras vão mostrando para a gente um crescente conflito entre Jesus e as autoridades religiosas do templo, os saduceus, os fariseus, né? Os herodianos, os partidários. Então, há ali sempre um conflito crescente, que já vai nos dando a entender o que vai acontecer com Jesus. Então aí tem todo o período da Semana Santa, o tríduo aqui, né? O da celebração da ceia, a memória da paixão de Jesus e o sábado da vigília, que culmina aqui com a ressurreição, né? Simbolizado aqui pelo círio pascal, a luz de Cristo, né? Nós temos depois a oitava de Páscoa, os 8 dias de prolongamento dessa festa da ressurreição, que continua nos domingos subsequentes, né? Que são aí 50 dias até Pentecostes. Ok? Então tudo isso aqui é o ciclo pascal. Bom, o tempo do Natal, como nós vimos, né? Ele é dividido nesse tempo de espera, que é o Advento, essas 4 semanas, e o tempo próprio aqui do Natal, com a oitava de Natal, são os 7 dias subsequentes, e aí as celebrações importantes desse momento, Sagrada Família, Mãe de Deus, Epifania e Batismo do Senhor. Então, nessa imagem desse signo, a gente já vê nessa questão da manifestação de Jesus, a Epifania, né? O próprio nascimento de Deus, como Deus conosco, Emmanuel, através aí da bem-aventurada Virgem Maria, uma vez que o próprio Evangelho diz, né? Que no Cântico do Magnífico, né? Todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então, está aí uma própria Bíblia que diz isso a respeito de Maria. A manifestação de Jesus às nações, através da vinda dos magos do Oriente. A Epifania, a manifestação de Jesus, através do seu batismo, quando o céu se abre, né? E a voz é pronunciada: este é meu Filho muito amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito de Deus desce sobre Jesus. O tempo comum, como nós vimos, são os 34 semanas, né? Interrompidas aí pelo ciclo pascal e depois retomadas novamente até a festa do Cristo Rei. E aí eu queria finalizar essa explicação, né? Falando aqui um pouquinho do tempo comum. A liturgia da igreja, né? Pedagogicamente a igreja divide em ano A, ano B e ano C, sendo que no ano A o evangelho principal que é lido na liturgia é o evangelho de Mateus, no ano B é o evangelho de Marcos e no ano C o evangelho de Lucas. Esses são os evangelhos canônicos sinóticos, né? São aqueles que os estudiosos conseguem perceber uma certa semelhança nos textos, né? Quando você coloca eles numa forma de tabela, sinopse, e você consegue ali pensar ali, né, os ditos de Jesus e as principais parábolas, todas elas em conformidade, mostrando que não há uma contradição de um evangelho para outro, né? Existe uma diferença de enfoque, justamente porque Marcos e Mateus foi escrito para uma comunidade de judeus, né? Então cristãos que veio do judaísmo, enquanto que Lucas foi escrito para a comunidade helenística, ou seja, os gregos, né? Que aderiram ao cristianismo. Então existe essa diferença no foco da mensagem, mas os textos não se contradizem, a mensagem é passada e isso mostra uma realidade muito interessante, né? 3 autores falando da mesma personagem, Jesus, e nenhum deles se contradizendo. E foram escritos em épocas diferentes. Segundo estudiosos, o primeiro evangelho é o de Marcos, por volta do ano 60, 65 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois que Jesus morreu. Depois temos o evangelho de Mateus e o de Lucas. O evangelho de João é um evangelho mais teológico, mais tardio, escrito por volta do ano 100, ou seja,
cerca de 70 aí, anos depois da morte de Jesus, e ele já tem uma visão mais teológica de Jesus, né? Já apresenta mais o Cristo, né? O ungido do Senhor, o Messias esperado. Então ele não corresponde à mesma descrição, né, de Jesus mais histórico, mas sim de uma mensagem de Jesus como Deus conosco, a palavra que se faz carne. Começa o prólogo de João, já disse isso, né? Que era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E é interessante, esse Evangelho de João, ele é lido em momentos especiais, né? A gente tem, por exemplo, a própria Quinta-feira Santa, né? Onde o relato do lava-pés é do Evangelho de João. E outros momentos interessantes, solenidades, o Evangelho de João entra também. A cada 3 anos esse ciclo se repete, então se você for durante 3 anos na igreja, nas celebrações, você vai ter ouvido todos os 3 evangelhos, né? E os 4, na verdade, porque o Evangelho de João também é lido, né? Intercalado nas festas, nas solenidades, mas ele é lido também. E por fim nós temos aqui as festas do Senhor, que acontecem no tempo comum, né? Então iniciando aí com a apresentação, dia 2 de fevereiro, lá no início do tempo comum. Depois nós temos a Anunciação, 25 de março, Santíssima Trindade, primeiro domingo depois de Pentecoste, Corpo e Sangue de Cristo, que é, né, a quinta-feira do Corpus Christi, que acontece depois do domingo da Santíssima Trindade. A festa do Sagrado Coração, né, aí na sexta-feira da segunda semana depois do domingo de Pentecoste. A Transfiguração do Senhor, 6 de agosto, e a festa do Cristo Rei do Universo, que corresponde aí ao último domingo do tempo comum, finalizando o ano litúrgico. E aí tem-se início novamente a preparação, o advento para a chegada do Salvador. Então é isso, gente. Fica com Deus e até uma próxima. E não esquece, no link aí, na descrição do vídeo, é só clicar no link e você vai ser direcionado para o Drive para você poder baixar o arquivo aí que eu preparei para você do calendário litúrgico, que é esse daqui, tá bom? Então aqui você tem todo um resuminho aqui para você acompanhar as principais festas da igreja e por que está usando aquela cor naquele determinado dia, né? E o que representa cada um dessas cores e desses dias também, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima.